Bom, a gente quando começa uma carreira nunca sabe onde vai dar, né. Então a gente, na verdade, a gente combinou de fazer um disco, um CD, naquela época, CD, né, que era de canções de ninar, e pronto, a gente não ia fazer nunca combinamos de entrar numa carreira de fazer música infantil, a gente combinou de fazer um CD de canções de ninar. Aí ele foi super bem, a crítica foi muito bem recebida e tal, daí a gente falou: "Nossa, vamos ter que fazer um outro CD, né". Bem assim. Acho que tem uma coisa que é o nosso diferencial e que começa lá, né, do comecinho, é que a gente não faz simplesmente música infantil, a gente faz música popular brasileira para crianças, né. E dentro dessa música, a gente recheia essa música com uma enormidade, né, de arranjos, de instrumentação, de coisas que são muito diferentes, né, e coisas que a gente acreditam, que nos instigam quando a gente vai gravar hoje, né, já não é mais CD, é um álbum, né. Então eu acho que isso que é uma coisa que já começou há 30 anos e cada vez mais a gente foi, né, depurando mais e esse compromisso especialmente com o que a gente gosta de ouvir, o que a gente acredita que pode ser bom ter numa canção, para uma criança ouvir, para uma família ouvir, para um professor ouvir. Então, eu acho que isso é a grande, né, o grande mérito até dessa carreira, né, de 30 anos. É, a gente tinha um interesse musical propriamente nisso tudo, né. Não era assim, a proposta não era fazer uma música para criança e que elas se divirtam e tal, a gente sempre teve muita intenção musical ao fazer isso, né, então a gente passa muito mais tempo, elaborando os arranjos, o canto, e mexe daqui, mexe de lá, até lançar finalmente uma música, porque a gente tem uma expectativa da música enquanto música mesmo, Que né. ela chegue nas últimas consequências. Eu acho que a qualidade, no segmento, né, da música para criança, ela foi se desenvolvendo, né, todos os colegas, né, com muita dedicação, mas eu acho que a palavra cantada, ela tem eu acho que o grande diferencial que vem desde o Canções de Ninar, é que a gente faz uma música que o pai, a mãe, o professor, a família gosta de ouvir. Não é assim: "Ah, deixa eles ouvindo ali, vão ali", as pessoas cantam juntos, né. Hoje vocês vão acompanhar aqui, né, a nossa apresentação de 30 anos, e vocês vão ver a plateia cantando pra gente, porque eles gostam muito, né, da música que a gente faz. Aquilo toca, né, a alma de quem tem seus filhos, seus alunos, seus netos, né, seus amigos, seus sobrinhos. Então esse é o grande diferencial da palavra cantada. Com Tem certeza. uma coisa que é também um grande diferencial, do que a gente acredita e faz, é o amor. Porque fazer música para criança é receber amor. É totalmente diferente. Claro que no show de adulto também tem uma troca maravilhosa, a gente, né, tem visto aí os colegas fazendo show, mas tem uma vibração dessa família e uma fidelidade, né, e um respeito pelo que a gente evoca como elementos até de comunicação, elementos éticos, né, embora a gente não tenha, né, essa construção feita de uma forma, de formalmente, né, mas é muito interessante como isso é o que a gente acaba recebendo mais do que dá nos shows. Tem muita emoção envolvida, né, porque a criança às vezes é muito pequena, então, os pais ficam vendo que as crianças estão envolvidas, então fica uma emoção pairando, assim. Depois quando a criança cresce, então, daí a emoção parece que aumenta, porque daí vem aquela nostalgia de quando a criança era pequena, e às vezes já está na outra geração, né, de netos, então, a gente vive hoje em dia, assim, crianças que ouviram a gente, tinham 8, 9 anos quando a gente começou,
e que agora estão aí, vem às vezes entrevistar a gente com câmeras e tal, e daí lembrando da infância, né? A gente está 30 anos, dá para você ter essa avaliação no tempo, né? Então, esse convite foi um convite do Instituto Itaú. Foram eles que desenvolveram, né, fizeram uma grande exposição da nossa história. E então eles que levam as exposições, a nossa exposição, entre outras, para outros estados. Eu desejo que essa exposição chegue aqui. E essa exposição passava por vários momentos, né, da nossa carreira, naturalmente, mas eu acho que a grande sacada ali é que eles fizeram isso para criança. Então, para começar, a exposição tinha no máximo 1,20 m de altura. Era tudo na altura da criança. Eles chamam de ocupação, eles nem usam, porque eles fazem um recorte que não é para ser histórico, contar ano por ano, cronologicamente. Eles fazem uma... Aí a ideia que eles tiveram foi de fazer uma casa. E que música em que está em que lugar da casa, no quintal, na cozinha, na sala. Então eles fizeram por aí, entendeu? Então eles chamam de ocupação, que é um recorte. E ficou muito interessante, porque ficou muito bonita a exposição, muito bonita. E as crianças podendo interagir, cantar junto, até karaokê. Ficavam horas lá dentro, assim, sabe? Eles ficavam lá vendo aquela... brincando mesmo. O olhinho de criança que fica vendo todos os detalhes, assim, né? Foi muito bacana, né? Foi um presente pra gente, porque eles que decidem, a ocupação, eles que decidem o que eles vão fazer. A gente só achou ótimo, fomos lá várias vezes. Foi muito bom. A gente... 30 músicas. A gente foi meio sem querer. A gente fez aquele apanhado geral, assim, né? Você tenta visitar o repertório e lembrar de coisas que eram super legais e que a gente não tocou mais, porque como você falou, tem muita música, né? Então a gente fez um apanhado geral até o último disco que foi lançado ano passado, que é o Cenas Infantis. Então Cenas Infantis está representado aí com 4 músicas, né? Então tem música desde o Canções de Brincar, a gente só não colocou música de Ninás e o público durma. Durma, né? Pode acontecer. Mas o resto de todas as épocas da gente. Eu acho que eu tenho refletido muito sobre... eu sempre repenso e revisito, né? Qual é o diferencial da palavra cantada com relação aos outros trabalhos? E tem muitos, e quem ouve, né, e todos os trabalhos são muito bons. Mas a gente faz um outro recorte, uma comunicação que é muito personalizada, né, personalista, né, do que a gente escolhe colocar e tudo. Esses dias, como a gente ensaiou, né, nós fizemos para esse show, pelas minhas contas, a gente fez mais ou menos uns 27 ensaios, né? O que dá mais ou menos, pelo menos umas 100 horas de ensaio. Nós chamamos um diretor musical, que é o Suami Júnior, né? Que a gente está com um cara maravilhoso. E aí eu estava refletindo sobre isso, né? É uma dedicação, porque a gente mesmo, nos nossos recentes shows, a gente nunca ensaiou 28 vezes. A gente nunca fez isso. Então a gente chegou num ponto e aprofundar mais a conexão e o que a gente acredita que pode ser uma entrega, mas uma entrega extraordinária com a melhor dignidade que a gente pode fazer. Então, por isso a gente ensaiou quase 100 horas, né? Aí tem tudo que vai em volta, né? Porque a gente tem videocenário, a gente tem iluminação, tem, né, toda a composição. A escolha da banda também, que a gente está com uma banda nova, né? E uma escolha focada em ter mais mulheres na banda, porque é muito comum dentro de shows que a gente assiste ter mais presença masculina e menos presença feminina. E a ideia de ter mais mulheres, especialmente porque a gente quer que as meninas queiram aprender baixo, que elas queiram aprender ou tocar percussão ou bateria, né? Então tem essa coisa de sempre estar inspirando.
E então eu tenho pensado muito nessa coisa, afinal, mas por que a gente é tão diferente mesmo? A gente só faz isso, a gente se dedica a isso e de uma forma, de uma profundidade, né, para que a gente possa levar, realmente fazer diferença na nossa vida, que não dá para ser diferente depois de fazer isso tudo, e na vida de quem ouve ou quem assiste. Então, por exemplo, esse álbum Cenas Infantis, a gente, por intermédio de uma lei de incentivo, a gente captou, tinha 50%, tinha lá o valor. A gente botou mais o dobro de investimento, nosso investimento, para esse álbum ser extraordinário, com o melhor produtor, tudo, a masterização, tudo, né? Então, porque a gente realmente não se contenta em fazer, é muito ambicioso a nossa relação com a criança, com a música e com a diferença que a gente quer fazer na nossa vida e na vida de quem nos ouve. Bom, a gente já tem aí em desenvolvimento, o lançamento de produtos licenciados. Então, porque seria, né, o caminho, né, próximo, né, de a gente ter produtos mesmo, né, Polex, Sandreca, lençóis, né, produtos, né, que espelham a qualidade do que a gente acredita que é para criança. E a gente tem uma novidade muito legal, que em 2026 a gente vai, né, em parceria com a Galeria Distribuidora, vai ser lançado a primeira série em animação da Palavra Cantada com os personagens Pauleco e Sandreca. E a gente está cuidando disso, fazendo isso, né? Porque isso realmente coloca a gente dentro, né? A possibilidade de popularização, né? Com uma série em animação e com produtos licenciados, ela é enorme. Então a gente está cuidando disso e se preparando para isso. Bom, eu fiquei com aquela impressão que a gente, quando eu soube que a gente ia estrear aqui, eu fiquei com aquela impressão que a gente está estreando num dos melhores lugares do Brasil, assim, né? Porque a gente já conhece essa casa, né? Já viemos aqui há 2 anos atrás, né? E daí quando eu soube que era aqui, eu falei, pô, que legal, essa estreia vai ser muito boa, assim, porque essa casa é muito boa, né? O som dela é muito bom, as pessoas, sabe? Todo mundo, todos os níveis das pessoas envolvidas, né? Desde a camareira até quem está contratando, assim, é muito bacana. Eu tinha certeza e foi só essa passada de som aqui já valeu muito, assim. A gente já chegou num resultado muito bacana aqui. Realmente é uma grande casa, eu adoro aqui. Eu acho que eu adorei essa coincidência dos 30 anos, né? Porque, gente, fazer 30 anos, vocês que estão aqui assistindo, gente, trabalhar 30 anos para fazer o negócio dar certo, vocês sabem, vocês aqui do Qualistage, a gente sabe, né? É tanta coisa, né, que você vai se dedicando, você vai remando, né, vai superando, né? São tantos desafios, tantas conquistas, né? Frustrações também. Então, assim, a gente poder trazer para essa casa agora, nos 30 anos de vocês, essa energia de alegria, de criança, né? E eu desejo que essa energia que chega para nós agora, que abra o caminho, que seja próspero para você, fico até emocionada de falar, que traga também prosperidade, né? Para vocês que estão aqui colhendo a gente está junto cantando esse parabéns aqui. Então é muito bom esse encontro, né? Porque eu nunca imaginei que a gente estaria completando, né, os 30 anos juntos. Então é maravilhoso e que tudo que a gente possa gerar aqui como vibração, que essa vibração vá para todos que trabalham aqui e que cada vez tragam melhores resultados, melhores shows, mais alegria para quem vem, né? Porque a música sempre leva a gente para um estado alterado de consciência. E a gente leva a música para onde a gente for. E os sentimentos que a música provocam na gente, a gente leva para onde a gente for, né? Eu digo hoje que um show como esse, e esses shows dos nossos queridos amigos grandes, o show hoje em dia ele é um ritual de amor e celebração.
porque todo mundo se reúne para estar cantando e vibrando música e amor. Agora você chora e piora a situação para mim, né? Porque eu fico solta. Então, com a Esteja e Palavra Cantada, estamos todos de parabéns. Estamos todos de parabéns. Obrigada, gente. Obrigada pela perseverança de vocês também.